noite, amigos. É com o coração repleto de alegria que aqui estamos novamente reunidos para refletirmos, estudarmos um pouco mais sobre a nossa doutrina espírita. Inicialmente, convido a todos para que possamos, neste momento, elevar os nossos pensamentos, acerenar os nossos corações, nos voltarmos para o nosso Mestre Jesus, que tanto nos inspira, que tanto nos ampara e nos fortalece para este trabalho de divulgação da doutrina, esse trabalho na seara do bem, que tanto nos engrandece, que tanto aprendemos e que podemos também auxiliar. Obrigado, Mestre amado. Obrigado por sua presença amiga ao nosso lado em todos os instantes, a nos fortalecer, a nos trazer novas ideias, novas reflexões e caminhos a seguir, e que possamos sempre, a cada dia, à luz do teu amor, seguirmos confiantes em nossa jornada, na certeza de que, mesmo que ainda erramos, muito aprendemos e muito ainda haveremos de aprender. Obrigado, Mestre querido, conosco esteja ao longo deste estudo e que possamos abrir os nossos corações para recebermos com muito amor as reflexões que a espiritualidade nos traz neste dia de hoje acerca do teu Evangelho de luz. E assim reunidos, damos graças a Deus, graças a você, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Mais uma vez, irmãos, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário em que estarão acessando a nossa palestra, e que possamos hoje buscarmos esta reflexão tão importante para nós, em nossas vidas, né? Hoje nós vamos trazer aqui um texto de Emmanuel, extraído do livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, exatamente o capítulo 2, cujo título é Por um Pouco. E vamos lá visitar este capítulo do Fonte Viva. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Esta é uma citação de Paulo, que está em Hebreus, capítulo 11, versículo 25. Nesta passagem, refere-se Paulo à atitude de Moisés, abstendo-se de gozar por um pouco de tempo das suntuosidades da casa do faraó, a fim de consagrar-se à libertação dos companheiros cativos, criando imagem sublime para definir a posição do espírito encarnado na terra. Por um pouco, o administrador dirige os interesses do povo. Por um pouco, o servidor obedece na subalternidade. Por um pouco, o usurário retém o dinheiro. Por um pouco, o infeliz padece privações. Ah, se o homem reparasse a brevidade dos dias que dispõe na terra, se visse a exiguidade dos recursos com que pode contar no vaso de carne em que se movimenta, certamente, semelhante percepção diante da eternidade dar-lhe-ia novo conceito da bendita oportunidade, preciosa e rápida, que lhe foi concedida no mundo. Tudo favorece ou aflige a criatura terrestre, simplesmente por um pouco de tempo. Muita gente, contudo,
vale-se desta pequenina fração de horas para complicar-se por muitos anos. É indispensável fixar o cérebro e o coração no exemplo de quantos souberam glorificar a romagem apressada no caminho comum. Moisés não se deteve a gozar por um pouco no clima faraônico, a fim de deixar-nos a legislação justiceira. Jesus não se abalançou a disputar, nem mesmo por um pouco, em face da crueldade de tantos quantos o perseguiam, de modo a ensinar-nos o segredo divino da cruz com ressurreição eterna. Paulo não se animou a descansar por um pouco, depois de encontrar o Mestre às portas de Damasco, de maneira a legar-nos seu exemplo de trabalho e fé viva. Meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permaneces por um pouco de tempo. Modera-te na alegria e conforma-te na tristeza, trabalhando sem cessar na extensão do bem, porque é na demonstração do pouco que caminharás para o muito de felicidade ou de sofrimento. Emmanuel. E assim, amigos, começamos aí a nossa breve conversa e reflexão, pensando um pouco acerca do tempo, questões relacionadas ao tempo. E aí podemos pensar sobre o tempo em dois aspectos: o tempo material, esse tempo que rege aqui o nosso momento, encarnados, nessa caminhada de espíritos encarnados em um espaço de tempo, e, em outro lado, o tempo espiritual, esse tempo que rege os espíritos, que rege e que fala sobre a eternidade do espírito. Na lição que nós lemos, acabamos de ler, Emmanuel, ele faz esta contraposição entre os dois tempos, o tempo material, este que aqui estamos na caminhada, e o que nos espera, que é o tempo espiritual. E a partir desta percepção acerca dessa eternidade do espírito, que aí o tempo muda completamente sua nuance, e assim, consequentemente, da brevidade da existência corpórea, nós podemos enxergar a nossa encarnação, independente do tempo em que estamos aqui, há quanto tempo e por quanto tempo ficaremos encarnados, por quantas existências já aqui já estivemos e por quantas outras retornaremos, independente de qualquer coisa. Olhamos a encarnação sob essa ótica da eternidade do espírito como uma bendita oportunidade, bem destacada na lição, preciosa e rápida, e que foi nos concedida neste mundo, a todos nós, a cada um de nós. E dentro desse aspecto, a gente enxerga a vida como uma gloriosa oportunidade de expansão, um processo de crescimento da alma, ao encontro da grandeza divina. E os Espíritos já nos falam sobre isso, sobre o objetivo da encarnação. O objetivo de aqui estarmos nada mais é do que nos elevarmos espiritualmente, e quando assim o fazemos, nós caminhamos em direção a Deus e vamos ao encontro da grandeza divina. E como que a gente pensaria, como que eu vou fazer essa caminhada e eu vou me aproximar de Deus? Será que existe um jeito melhor? Os Espíritos nos falam que o próximo,
o nosso irmão é a nossa ponte de ligação com Deus. Olha só, a gente já tem aí uma dica de ouro, dentre tantas outras que falaremos aqui, que é esta caminhada rumo à nossa evolução espiritual, à nossa iluminação, consequentemente a nossa aproximação de Deus, ela é individual, mas ao mesmo tempo ela é feita com o próximo. E vem aí a lei de sociedade, que nos explica muito bem sobre isso, que a evolução é individual, mas que ela é voltada para o próximo. E com o próximo a gente consegue fazer esse movimento de crescimento. Isso é muito bonito, né? Porque a gente também enxerga a nossa possibilidade de fugirmos do egoísmo e do orgulho que impera em nós para sermos mais fraternos para com os nossos irmãos. E quando a gente observa o espírito de sequência e de gradação que existe e prevalece na natureza como um todo, por exemplo, o mar, ele não se fez de uma vez. O mar se faz de gotas, de nascentes que se encaminham para um lago, um riacho, um rio, até chegar no mar. Uma floresta exuberante que a gente olha, a gente pensa, como se fez essa floresta? A partir de sementes pequeninas que dormitaram na terra e que se transformaram em grandes árvores. As construções que nos rodeiam não foram feitas da noite para o dia, tijolinhos por tijolinhos. Do mesmo modo, nada nem ninguém se realiza aos saltos. Assim como não tem privilégio de parte alguma, pois Deus é perfeito em sua criação, bondoso, e assim Ele faz igualmente para todos nós. Essa caminhada ascensional, nossa, também assim se faz. Ela se faz de passo a passo, desde os nossos primeiros passos, nas nossas primeiras encarnações, até chegarmos aqui hoje, enxergando que essas oportunidades de aqui estarmos encarnados, a nossa vida corpórea, é um processo renovador que acontece dia a dia, pelas pequenas coisas, a cada segundo do tempo. E aí, pensemos, irmãos, que não devemos olvidar cada situação que nos chega. Emmanuel usa um termo que eu gosto muito, que ele fala dos servicinhos diários, os trabalhinhos diários. Aquilo que me chega e que me tira da zona de conforto, que me faz me esforçar para sempre buscar o meu melhor e assim buscar aceitar, compreender, desvendar os problemas do mundo, os problemas que nos afligem. Neste movimento, a dor, a aflição, problemas de todas as ordens, eles se transformam. A gente consegue, por vezes, sublimar muitas coisas difíceis, mas sempre, se assim olharmos para essas pequeninas coisas, esses pequeninos servicinhos diários, com serenidade, com sabedoria e amor no coração, pois assim estaremos efetivamente buscando melhor aproveitar o tempo concedido a nós, né? Mas esse movimento, esta forma de caminhar, também deve existir em nós numa frequência, numa regularidade em que a nossa alma sempre busca estar voltada para a nossa meta maior, a meta a ser atingida, que é o nosso melhoramento moral, não é? Não podemos pensar assim, eu fiz o bem o mês passado e agora eu posso ficar um ano inteiro fazendo mal, né? Eu fiz uma boa escolha o ano passado e esse ano eu posso passar o ano fazendo escolhas mais equivocadas. Não.
este movimento de ascese, esse movimento de melhoramento, ele tem que existir em regularidade. E de que forma? Não é? Podemos pensar, primeiramente, buscando sempre executar nossos deveres nessa concretização do bem, sempre buscando compreender e receber com amor a vontade de Deus voltada para nós. E nós aqui já fizemos uma palestra sobre vontade divina, e que nem sempre a vontade divina, ela coincide com a nossa vontade própria, não é? Então, quando a gente olha para isso que Deus nos oferece, e às vezes nem sempre aquilo que gostaríamos de receber, mas quando a gente enxerga nisto a vontade de Deus, que é bondoso, que é perfeito no que faz e é justo, enxergamos que está tudo bem e que nós devemos fazer, cumprir, executar e seguir sempre nesta caminhada rumo ao bem, né? Mas assim, que a gente tem que pensar que mesmo que a gente esteja sintonizado nisso tudo, há de existir os percalços, as dificuldades, muita luta, né? Nós não viemos aqui para descansar, para tirar uma encarnação sabática. Se aqui a gente está, porque a gente precisa muito estar aqui, como a gente viu anteriormente, uma oportunidade preciosa e rápida. Sendo assim, devemos pensar que mesmo diante desses percalços, dessas dificuldades tantas, nós não devemos jamais desistir ou malbaratar a nossa moratória aqui na Terra, né? Pois o tempo, que é implacável e que jamais se detém, ele está seguindo o seu curso, no seu próprio compasso, de 60 em 60 minutos, fazendo uma hora, fazendo um dia, fazendo um ano, fazendo uma década, nem mais nem menos, sempre no seu ritmo. E sendo assim, nós devemos pensar que a nossa marcha, ela deve seguir assim como o tempo, jamais se deter, sermos implacáveis com os nossos objetivos mais nobres, com aquilo que planejamos quando para cá viemos, e buscar sempre fazer a nossa marcha com amor, com nobreza, com muita disciplina, com regularidade, como nós dissemos antes, rumo à missão que a bondade divina nos confiou através desta vida e que sempre nos oferece. Mas é claro, como eu disse, e citei a natureza como exemplo prático, cada um de nós tem a nossa possibilidade, o nosso tempo, o nosso limite, as nossas dificuldades. Então, que possamos ter o amor próprio, né? Esse amor voltado para nós também, e que possamos pensar, ok, não dei conta agora, mas amanhã eu vou tentar de novo. E eu vou conseguir algum dia. Eu vou continuar tentando. Acreditando sempre que nós somos capazes. Como bem nos alertou o Mestre Jesus, nós somos capazes disso e de muito mais. Então, o que é isso perto do que seremos? É o passo necessário, é o momento necessário. E é um momento breve, por um pouco, pois o que nos espera é uma eternidade. E assim, cada dia nos traz uma nova lição, né? Por exemplo, a lição de que as horas são as mesmas para todos nós. O dia ele tem 24 horas para todos nós. Cabe a cada um de nós aproveitar o melhor que pudermos deste tempo. E isso é um movimento voltado para a nossa esfera íntima. E pensarmos que, por mais que eu tenha as mesmas condições, não no sentido material, no sentido espiritual, se Deus nos dá as melhores possibilidades e condições para aqui fazermos o nosso trajeto,
de melhoria moral, que cada um de nós possamos fazer as melhores escolhas, aproveitarmos ao máximo essa oportunidade a nós concedida, não é? Cada um do seu jeito, no seu tempo, na sua possibilidade, mas sempre no esforço, caminhando com regularidade, com muito amor, com muita nobreza e disciplina. E assim a gente vai seguindo. Pensemos que ontem, hoje, amanhã são 3 fases de um caminho único. Um caminho que todos nós percorremos e percorreremos. O mesmo caminho percorrido por Moisés, citado na nossa lição, por Jesus, por Paulo, e entre tantos outros, que escolheram por um pouco de tempo não descansar, mas abraçar a missão, a cada um reservada, na certeza da colheita de bênçãos eternas. Nosso querido amigo espiritual Emmanuel, ele nos traz no livro Vinha de Luz, no capítulo 122, cujo título é Hoje, onde estivermos, a seguinte reflexão. Ele diz: hoje, onde estivermos, pelo que temos aprendido, somos obrigados a considerar que vale mais um dia bem vivido com o Senhor que 100 anos de rebeldia em nossas criações inferiores. Então, talvez a gente pense que a gente mais errou do que acertou, que a gente mais estacionou do que evoluiu na nossa concepção. Mas veja bem, se neste período nós estivemos verdadeiramente e intimamente conectados com Deus, com suas leis morais, tentando a cada dia compreender e vivenciar este tratado que é as leis que nos regem, as leis morais, está valendo. A gente está crescendo, a gente está caminhando, sutilmente, cada um no seu tempo. Lembremos do momento da crucificação de Jesus, em que ele estava ladeado dos 2 bandidos, e um muito revoltado, muito rebelde com aquela situação, e o outro resignado. Ele errou por muito tempo. Débitos ele contraiu, mas naquele momento tão breve da existência dele corpórea e mais breve ainda em relação à existência espiritual dele, ele voltou-se para Jesus e pediu para que ele lembrasse dele assim que ele estivesse com Deus, com o Pai. E ele disse: hoje mesmo você estará no reino dos céus. Ou seja, o tempo, ele é tão precioso, tão importante nas nossas escolhas, para as nossas escolhas e para a nossa evolução, que às vezes a gente pensa que ele está passando muito rápido, que a gente está desperdiçando, mas por vezes a gente não enxerga que a gente consegue em alguns momentos acertarmos. E finalizando, trazendo novamente, o lembrete de Emmanuel nessa lição por um pouco, que a gente possa sempre carregar conosco a certeza que onde quer que nós estejamos hoje, onde quer que estejamos, quer seja na bonança, quer seja na pobreza, quer seja na doença, quer seja na saúde, quer seja errando ou acertando, nós vamos estar aí por um pouco de tempo. Tudo passa. E por isso nós temos que pensar que o caminho é trabalharmos incessantemente na extensão do bem, porque é, por vezes, nessa demonstração de do pouco, que a gente caminha para o muito. Mas dependendo de como a gente se utiliza desse tempo, desta vida, que é tão breve e pouca, a gente pode caminhar para a felicidade ou para o sofrimento. E que ao encerrarmos hoje este encontro, possamos, neste momento,
caminhando para a prece final, rogarmos a Deus, nosso Pai maior, que tudo vê, que tudo assiste, que tudo dirige e orquestra em nossas vidas. Rogar a Ele a sua misericórdia, a sua piedade, o seu olhar generoso, diante das nossas equivocadas escolhas, diante do nosso pouco proveito do tempo que a nós é aqui concedido. Mas também olharmos para este Pai generoso e reforçar junto a Ele o nosso desejo de cada dia sermos melhores, na certeza de que sim, poderemos e chegaremos a ser espíritos de luz, anjos, que, diante do seu amor, nos fortaleçamos a cada dia, a cada instante, e assim sigamos com bom ânimo, com fé e muita perseverança no melhor. Esteja conosco, Pai bondoso, abençoe-nos, ilumina-nos e fortalece-nos a cada dia, hoje e sempre. Que assim seja. E assim, irmãos, encerramos este encontro com os corações gratos pela oportunidade de aqui nos encontrarmos, desejando a todos uma caminhada muito proveitosa e que possamos todos nós sermos gratos a Deus e dignos deste momento em que Ele nos oferece aqui, nesta caminhada. Fiquem com Ele e na paz do Cristo. Um grande abraço.